Diluição de toxina botulínica é sempre um assunto que causa muitas dúvidas, sobretudo, e na minha visão, inclusive, a dúvida mais importante, aquela que acontece na cabecinha dos pacientes, diante de um mercado tão heterogêneo, com cada vez mais marcas de toxina botulínica e com diluições protocoladas cada hora por um profissional. E aí não que alguma esteja absolutamente correta ou absolutamente errada, mas eu queria conversar alguns detalhes e que de alguma forma eu acho que podem nortear o sucesso de um tratamento à base de toxina botulínica. Bem, pessoal, como eu digo para vocês sempre, eu não sou speaker da Allergan, portanto eu não tenho conflito de interesse, mas nesse vídeo eu vou falar do Botox, a marca que inclusive dá nome a todas as outras, porque ela é a precursora e acabou de comemorar 40 anos de vida em 2024, e que é a marca que eu atualmente uso e defendo nos meus tratamentos com toxina botulínica. Então vamos lá, eu vou abrir aqui um frasquinho novo. Ela vem vedadinha dentro de um envelope, além de uma tampa que protege o látex, pelo qual vocês vão ver que eu vou entrar com a agulha. E aí numa seringuinha e uma agulhinha específica para aspiração, eu vou pegar o meu sorinho fisiológico. Existem várias formas da gente reconstituir o pozinho liofilizado que está lá dentro daquele frasco. A gente fala que a gente usa um termo meio estranho no meu entendimento, mas a gente usa o termo diluição seca e diluição molhada, quando obviamente você usa de um pouquinho mais de soro fisiológico ou de um pouquinho menos. Eu particularmente gosto de diluir essa toxina com 4 ml de soro fisiológico. Vocês vão entender por quê. Eu não vou queimar minha mufa com diluição. Então, abri o frasco. Eu ainda gosto de dar uma borrifadinha com álcool a 70 nesse látex, apesar dele estar cobertinho por esse invólucro plástico, mas que eu entendo que não é algo absolutamente hermético. Então, eu acho importante somar esses cuidados. Então aqui eu tenho 3 ml de soro fisiológico aspirados, com uma agulhinha preta, né, como a gente fala. Eu seguro o êmbolo, não sei se no vídeo isso vai aparecer tão bem, mas eu estou segurando o êmbolo porque a pressão negativa do frasco faria com que o meu êmbolo fosse puxado de maneira muito rápida. E a gente pretende evitar o turbilhonamento nesse processo de reconstituição. Há alguns autores que defendem que isso poderia vir a destruir, de certa forma, parte da quantidade de unidades de toxina presentes nesse frasco. Eu estou usando um frasco de Botox da Allergan de 200 unidades internacionais de toxina botulínica do tipo A. Então, vamos lá. Aqui tem 3 ml. Eu vou aspirar mais 1 ml. Não estou dizendo de novo que isso seja uma verdade absoluta ou que esse talvez seja tanto a única forma de reconstituir ou a melhor ou a mais correta. É a que eu mais utilizo com a minha experiência desde 2007. Então, ó, de novo, tem ainda pressão negativa, claro que menos do que da primeira vez em que o frasco ainda estava íntegro, digamos assim. Aspirei então para o interior do frasco 4 ml. Eu particularmente gosto da ideia de tirar o ar do frasco, e aí é que eu desconsidero essa agulha e essa seringa. Lavo as paredes internas do frasco da toxina para eu garantir que qualquer parte desse poliofilizado que eu reconstituir
nesse processo de inserção do soro fisiológico dentro do frasco, me garanta que as minhas aspirações de fato peguem do frasco as 200 unidades internacionais que eu quero levar para a face lá do paciente. E aí vem uma outra questão importante em relação a esse momento da toxina botulínica, a escolha da seringa. Eu, de novo, sem nenhum conflito de interesse, eu não sou speaker da marca, mas eu gosto muito da BD Ultra Fine. Eu acho que a BD é uma marca cujo comprimento e o lumen, né, a luz, o diâmetro da agulha são, na minha opinião, os melhores parâmetros ou os mais confortáveis para a aplicação. E essa seringa, ela tem algumas apresentações comerciais. A gente tem a seringa de 1 ml, que é essa, ou de 100 unidades, porque geralmente essa é uma seringa muito utilizada pelo pessoal que precisa fazer insulina, quando o paciente é diabético, insulino dependente. Então ela vem parametrizada para, ou em volume, dizer que ela cabe 1 ml, ou 100 unidades de insulina, tá? Quando a gente então transfere para o nosso mundinho da cosmetria da toxina, a gente então, voltando às apresentações, pode usar a de 0,3 ml, a de meio ml ou a de 1 ml. Eu particularmente gosto muito dessa, eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Com toda a cautela para não contaminar a agulha, para não contaminar o látex. Então vocês percebam que não necessariamente eu esteja de luva nesse momento, mas eu não toco nas superfícies, obviamente, que vão inocular a toxina na face do paciente. Aspiro com calma, de modo a preencher esse 1 ml. Ter tirado aquele vácuo me ajuda. E aí, se no vídeo a captação da imagem não ajudar muito, eu peço a produção para representar com uma imagem da seringa, mas eu gosto muito da ideia dessa seringa. Eu volto a tampá-la antes de trabalhar o paciente. Por que que eu gosto dessa seringa? Então, olha só, pessoal, raciocina comigo. Eu disse para vocês, com o meu volume de pacientes hoje, não me interessa mais comprar frascos de 100 unidades, porque eu tenho uma quantidade de pacientes, felizmente, boa e que me justifica investir em frascos de 200 unidades, mas a gente está só falando de uma matemática. Então, nesse frasco da Allergan tem 100 unidades, isso está aqui escritinho na tampa, e nesse outro frasco tem 200 unidades. Eu já soltei para vocês num vídeo anterior em que a minha tendência cada vez mais é fazer o full face, e muito provavelmente esse vídeo vai ter um parte 2, porque eu vou me marcar todo para mostrar para vocês como é que seria um bom full face para a gente modular de fato a face por completo. Mas por que a minha escolha em 4 ml no frasco de 200 unidades? Porque aí vamos comigo na matemática. Se eu tenho 200 unidades dentro desse frasco, e eu coloquei 4 ml aqui dentro, se eu quisesse aspirar agora, tirar tudo que eu coloquei aqui, eu teria 4 seringas de 1 ml cada uma. Vocês concordam comigo? Pura matemática. É verdade. Vamos falar agora em unidades. Se aqui tem 200 unidades, então em cada uma das 4 seringas eu teria puxado 50 unidades. Então eu teria 50 unidades, numa segunda seringa eu teria 50, 100, depois mais 50, 150 e depois mais 50, 200. Ah, agora eu entendi! Ou seja, nesse tipo de diluição que eu acho descomplicada, eu consigo numa seringa de 1 ml ter 50 unidades. É suficiente para fazer um full face? A gente vai mostrar isso no parte 2, vocês já vão ver que, em geral, não. Aliás, cada vez mais distante dessa realidade. Por isso, inclusive, quando o full face é bem feito,
a gente quase sempre chega à conclusão que não vale a pena mais ficar comprando um frasco de 100, porque a gente usa um frasco desse inteirinho ou um pouquinho mais dele, dependendo do indivíduo, tá? Não gosto também de ficar falando como se fossem receitas de bolo. E aí o último pulo do gato. Quando a gente vem aqui para todos esses pauzinhos pretinhos, né? Esse milimetrado que é presente no corpo da seringa, a gente vai ver que aqui tem 50 tracinhos. O que eu quero mostrar para vocês, e aí eu não estou dando uma aula de botox e diluição de botox, muito embora esteja próximo do que a gente fala numa aula sim, tá? E por isso que eu vou pedir a vocês para se inscreverem, para compartilhar o canal, para dar like. Vocês que são profissionais da cosmetria estão recebendo um conteúdo como esse gratuitamente, e se vocês fossem pagar um workshop, vocês saberiam quantas centenas de reais vocês teriam que desembolsar. Então transfere isso em forma de like e de inscrição que a gente gosta, tá bom? Mas por que eu quero para você, paciente leigo, mostrar tudo isso? Porque eu quero realmente enriquecer vocês com alguns dados que de alguma forma fazem com que vocês se defendam de um mercado tão maluco. Então, voltando. Se eu tenho 1 ml aqui dentro, e em termos de unidades, conforme a toxina que eu estou usando, porque isso é variável, tem 50 unidades, por que eu gosto dessa? Porque ela tem 50 pauzinhos. Então, quando eu vou lá no rosto do paciente e eu jogo um pauzinho, naquele ponto eu joguei 2 pauzinhos, eu joguei 1 unidade de toxina num pauzinho, 2 unidades de toxina em 2 pauzinhos. O que eu fiz, pessoal? Eu me descompliquei. Eu não vou queimar mufa com isso. Eu vou queimar mufa com a anatomia do paciente, com o plano correto, encontrar o ventre muscular para entregar no alvo a dose mais assertiva, para modular o meu movimento, congelar um pouquinho mais esse músculo ou apenas atenuar esse movimento. Mas eu aqui não quero me complicar. Então, nesta seringa, com 1 ml, eu tenho 50 unidades de toxina em 50 pauzinhos. Deixa eu botar para frente. Em 50 pauzinhos do êmbolo da seringa. De modo que, para a gente fechar esse vídeo, vocês pararem de se confundir com essas promoções estapafúrdias de rede social. Toxina, não sei quantos pontos. Ponto não significa dose. Se eu fizer, por exemplo, para vocês, se eu marcar o orbicular dos olhos para segurar os pés de galinha em 3 pontos, quantas unidades de toxina, quantos pauzinhos pretos eu vou empurrar, eu vou inocular, eu vou administrar em cada um desses pontos. É isto que importa. Porque, veja bem, para a gente fechar esse vídeo com vocês bem analíticos do outro lado e de butuca acesa para as promoções de valores muito baixos. Se eu posso te espetar aqui e entregar um pauzinho, te espetar aqui e entregar mais um pauzinho, um pauzinho, um pauzinho, um pauzinho, um pauzinho, posso fazer não sei quantas espetadas e te entregar um pauzinho só. Eu tenho 50 espetadas aqui. Você que não sabe de nada, você que não sabe quanto de toxina exatamente o seu músculo deveria receber, vai achar que você pagou super barato. Porque olha só, o sujeito mau caráter, e aí eu vou falar de uma forma bem prática. Ele pegou o frasco, o valor de um frasco, ele descobriu que ele podia dividir isso em 4 pacientes, estou falando do sujeito mau caráter. E aí, ele coloca uma margem de lucro que não é tão alta, então para o mercado ele fica mais barato do que quem trabalha certo, ele se diz super mega competitivo, com uma super mega blaster promoção no mercado, porque ele é melhor do que toda e qualquer outra clínica, mas ele simplesmente te espetou, possivelmente até 50 vezes, e você achou o máximo, você nunca foi espetado na sua vida. Só que em cada espetada, você só recebeu 1 unidade de toxina botulínica,
que eu de antemão já te diria que para a imensa maioria dos músculos da mímica facial, isso é uma dose abaixo da dose recomendada. Beijo, até o próximo vídeo, dorme com essa. Juízo com a pele.